Boa noite, Jailson. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso estudo da noite de hoje. É um questionamento sobre Jesus. Muita paz em Cristo, meu irmão, para você também. Você pode fazer a prece inicial, Jailson? Eu coloco você ao vivo. Eu vou fazer a prece inicial então, aí para o final, se você quiser fazer a prece final, eu coloco você ao vivo. Deus Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor da vida, por mais uma oportunidade em poder divulgar, em poder estudar o Evangelho renovador, o Evangelho que nos liberta, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Obrigado, Senhor, pela família consanguínea e espiritual. Obrigado, Senhor Deus, pelos amigos que nos acompanham, que nos auxiliam em nossas atividades espirituais. Obrigado por esses irmãos, amigos, espíritas que estão sempre nos amparando, nos ajudando, tanto os encarnados como os desencarnados. Obrigado, Mestre Jesus, pela Tua presença em nossos corações. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora amiga. Obrigado, queridos irmãos, amigos espirituais que nos auxiliam nas atividades do Nova Luz. Que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui o silencioso para não atrapalhar. Bom, nós vamos começar o estudo de hoje contando uma história bem antiga, passada em Jerusalém, que começa dizendo o seguinte: na época do início do cristianismo, vivia em Jerusalém um dos mais importantes rabinos daquele tempo, muito conhecido pela sua sapiência, pela sua eloquência e extrema dedicação aos trabalhos do Tribunal Superior Judaico, o conhecido Senadrim. Era fariseu e doutor da lei. Esse sábio, neto do célebre Hilel, ficou conhecido entre os cristãos primitivos por ter livrado da prisão Pedro e os outros discípulos. Episódio descrito no livro dos Apóstolos e está no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 34 a 39. Então, como era o nome desse jovem, intelectual, inteligente? Chamava-se Gamaliel. Gamaliel era o nome desse jovem, inteligente, e de seus lábios exteriorizou-se a erudita argumentação de que se os primitivos cristãos obravam milagres, obravam através de Deus, seria inútil de enfrentar
eles. De que o autor desse texto está se referindo? Olha só, a frase que esse Gamaliel falou. Ele disse que aquele povo que tinha essa fé todinha, essa fé raciocinada, essa fé que fazia encarar todos que queriam enfrentar. Paula, seja bem-vinda, minha irmã, ao estudo do Evangelho de hoje. Então, ele quer dizer aqui que nós precisamos ter a fé que o povo do início do cristianismo tinha. Eles tinham fé a ponto de enfrentar os leões nas arenas. Pois bem, seu nome era Gamaliel, como a gente já falou. Esse famoso rabino foi preceptor de um jovem promissor, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, pertencente à tribo de Benjamim, de nome Saulo, ensinando-lhe o Antigo Testamento e submetendo-o a uma educação eminentemente judaica, respeitando-se os costumes rígidos do fariseísmo. Então, Saulo, ele tinha uma educação extremamente rígida nos costumes judaicos. E ele acompanhava rigorosamente os costumes do regime fariseísmo. Gamaliel possuía um vasto conhecimento e, apesar de ser extremamente zeloso das tradições hebraicas, revelava ser dotado de qualidades de tolerância e de pacificidade, não assimiladas pelos ardorosos discípulos que o acompanhavam. Porquanto Saulo de Tarso observava rigorosamente as prescrições legais com zelo feroz, chegando ao cúmulo de consentir na morte do protomate Estevão e de outros, como também ao encerrar nas grades muitos cristãos. Isso a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos 8, 1 e 3, e 26 e 10. Então, ele era tão positivo no que ele pregava, no seu conhecimento, que ele não pensava no lado espiritual das pessoas. Meu amigo Brito, seja bem-vindo, Brito, para o nosso estudo de hoje. Então ele mandou prender muitos cristãos, como também mandou matar muitos deles. Ele perseguiu muitos cristãos, mas, um determinado dia, ele se encontrou com uma luz muito forte e esta luz o paralisou e ele caiu sobre terra. Então, o entusiasta fariseu tornou-se então
quanto mais inimigo dos seguidores do Cristo Jesus, arvorando-se no direito vergonhoso de inquisidor religioso em Jerusalém. Ao mesmo tempo, não satisfeito ainda com a tenaz perseguição exercida na chamada cidade sagrada, resolve pedir carta ao príncipe dos sacerdotes para que as sinagogas de Damasco, com o fim de prender os cristãos que se organizavam na província da Síria. Então, esses cristãos eram presos porque não concordavam com as pregações, com as colocações de Saulo de Tarso. Então, ele mandava prender e mandava também matar. Francisco, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso estudo, Francisco. Na estrada de Damasco, perto da cidade, repentinamente, uma luz brilhante cai sobre ele e seus companheiros, derrubando-os sobre o chão. De imediato, todos se levantaram, com exceção de Saulo. Desde que se achava prostrado sobre a terra. Então, ouviu-se uma voz que em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir contra os aguilhões. Respondeu ele: quem é o Senhor? Mesmo prostrado sobre o chão, ele respondeu àquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, quase cego, rastejando pelo chão, ele pergunta: quem é o Senhor? O destemido fariseu recebe a seguinte resposta. Jesus respondendo a Saulo: eu sou Jesus, a quem persegues. A gente encontra essa passagem em Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Imediatamente, meus irmãos, o homem pergunta, o Saulo pergunta ao Cristo: que farei, Senhor? Olha só, pessoal, um grande perseguidor, diante daquela forte luz, diante daquela sábia resposta de Jesus, toca o seu coração e ele diz: que farei, Senhor? Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. Nós, irmãos espírita, irmãos que irão assistir essa live futuramente, irmãos, que nos livre, que nos acompanha nesta live, já perguntou ao Mestre Jesus? Já perguntaram ao Mestre Jesus? O nosso modelo maior,
o guia de toda a humanidade. Mestre, o que queres que eu faça? Nós já nos perguntamos a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? A resposta certamente pronta e objetiva de Jesus poderá ser a seguinte: não sabeis o que manda os mandamentos? Jesus dirá: seja bem-vinda, minha irmã Ninita, seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso estudo. Então Jesus, com toda a sabedoria, ele dirá para nós mesmos: os mandamentos da lei de Deus, estás cumprindo? Estás cumprindo com os mandamentos da lei de Deus? Se a gente perguntar para Jesus: mestre, o que quer que eu faça? Jesus, com certeza, ele irá perguntar para nós: não pratica os mandamentos? Estão praticando os mandamentos? Não sabeis os mandamentos? Não adulterais? Não matarás? Não furtarás? Não darás falsos testemunhos? Honrará o teu pai e a vossa mãe? Jesus dirá essas perguntas para nós. Jesus, o que é que queres que eu faça? Eu, Marcos. Jesus vai dizer para mim: não furtarás, não matarás, não deseje falso testemunho, não levante falso, não deseje o mal ao seu próximo, honra o teu pai, honra a tua mãe. São as respostas que Jesus nos dirá. Ok? Então, egoísmo, isso a gente vai encontrar em Lucas, no capítulo 18, versículo 20. Ou então, o Cristo falará ao seu coração da seguinte maneira: ninguém a si mesmo, indicando-lhe uma nova caminhada na qual possa começar a desvencilhar-se paulatinamente das algemas do orgulho, do egoísmo, da vaidade e das outras paixões inferiores. Então, Jesus também perguntar para nós: já se libertaste do orgulho, Marcos? Já se libertaste do egoísmo, meu irmão, minha irmã? Já consegue ver o teu próximo como verdadeiro irmão? Jesus fará essas perguntas para nós. E aí, se a gente tiver liberto dessas algemas, desses leões individuais, interiores, que não mais aqueles leões que devoravam as pessoas nas arenas, mas os leões interiores, que são o orgulho, o egoísmo, o preconceito, a vaidade, a prepotência, são os leões interiores que nos atrasam, que devoram a nossa alma. Os leões
do cristianismo, na época do cristianismo, devoravam corpos e nunca devoravam espíritos. Porque aqueles espíritos saíam, eram jogados, eram arrebatados dos corpos físicos antes de serem devorados pelos leões. Porque a fé deles era tão grande que a espiritualidade superior ajudavam a resgatar logo antes que as presas dos leões fossem rasgadas, fossem devoradas, as suas garras. Hoje, são o orgulho, o preconceito, a avareza, tudo contrário ao bem que nos devoram espiritualmente. São leões que devoram o nosso ser espiritual, que nos distanciam automaticamente do Cristo Jesus, de Deus, dos nossos irmãos de luz, que nos auxiliam em nossas atividades. Então, nós precisamos, diante de tanto sofrimento que a gente esteja passando, a gente precisa humildemente dizer assim para Deus, para Jesus: Jesus, o que quer que eu faça? E não dizer assim: eu não sei por que, Jesus, eu estou passando por esse sofrimento. Porque quando a gente diz: eu não sei por que, Jesus, eu mereço tanto sofrimento, não sei por que, Jesus, eu estou passando por esse sofrimento, nós estamos achando que nós não somos merecedores de tal sofrimento. Quando na realidade nós somos merecedores, sim. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Deus não dá uma cruz para a gente carregar sem que a gente não tenha condição física e espiritual de carregá-la. E ainda sobrar espaço, e ainda sobrar uma condição para auxiliarmos o nosso próximo. Então, meus irmãos, quando estivermos sofrendo a colheita da nossa semeadura, que a gente pergunte assim para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça para poder aliviar esse sofrimento que eu estou passando, o qual eu sou merecedor? O que queres, Senhor, que eu faça? Então, Jesus dirá para nós, igualmente lhe adverte: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho. Então, quando alguém te perseguir, você diga para Jesus: Jesus, o que é que eu faço? O que queres, Jesus, que eu te faça? O que é que eu faço, Jesus, diante dessa situação, desse irmão que me persegue? Jesus vai dizer: reconcilia-te com o teu irmão, com o teu adversário, irmão, enquanto está a caminho.
Essa é a resposta que Jesus vai nos dar. Porque, meu irmão, você não vai sair daqui enquanto tiver uma vírgula de dívida para com a lei de Deus. Uma vírgula, uma fagulha de dívida para com o seu irmão. Reconcilie logo com o teu adversário antes de voltarmos para o plano espiritual. Não sairá da prisão, meu irmão, enquanto não pagar o último centavo. Que prisão é essa, meus irmãos, que a gente se encontra? Que prisão é esta? É a prisão no nosso corpo físico, no nosso cárcere físico. É nela, é nesse corpo físico, onde a gente precisa resgatar o nosso passado delituoso para com o nosso próximo, para com as leis divinas. Nós precisamos nos reconciliarmos para voltar para o plano espiritual quitados, livres do sofrimento, livre das algemas espirituais, das algemas dolorosas que a gente fez o nosso irmão, o nosso próximo sofrer. Alertando sobre a valorização de uma encarnação terrena, onde todos os esforços devem ser empregados diante da provação ou da expiação, para que a vitória seja alcançada e possa você libertar-se da pena, da tortura, do remorso que a dimensão espiritual consome com tanta... que a dimensão espiritual consome com tanto temor, com tanto fervor, com intensidade, que parece nunca ter fim, que parece não mais se extinguir. E emblematicamente apontado no Evangelho como fogo do inferno. Então, esse sofrimento que no Evangelho é tido como o fogo do inferno, ou o fogo eterno, que muitos irmãos consideram, quando na realidade nós espíritas acreditamos que o inferno está dentro de nossa consciência. A culpa em nossa consciência, nos condenando, nos julgando pelo o ato mal praticado, o ato praticado contra o nosso irmão, o mal praticado contra aquela oportunidade que a gente teve de fazer o bem e a gente negou. Aquela oportunidade que a gente teve de perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E a gente não teve. A gente não perguntou. Porque a gente sabe que a resposta de Jesus vai penetrar profundamente em nossa alma. Remédio, seja bem-vinda, minha querida irmã. Há quanto tempo, né, Remédio, que a gente não se encontra nas lives. O tema do Evangelho de hoje, Remédio, é: Senhor, o que queres que eu faça?
Então, o Mestre Jesus lhe reafirma o sublime ensinamento reencarnacionista. Necessário é nascer de novo. O que Jesus diz? Necessário, meus irmãos, é nascer de novo. E como é que um homem velho vai nascer de novo? Como é que Marcos, velho, vai voltar a nascer de novo? Vai caber no ventre de minha mãe. Como? Se a gente não procurar estudar o Espiritismo, para que o Espiritismo explique todo esse processo, que seria um assunto para uma outra live. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que só a reencarnação explica tanto o sofrimento que a gente passa aqui na Terra. Só a reencarnação explica tanto o sofrimento que a gente passa aqui na Terra. E diante desse sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não deve blasfemar, nem dizer que não é merecedor de tal sofrimento. A gente deve dizer assim para Deus, para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? É essa pergunta que nós precisamos dizer, e não blasfemar, e não dizer que não somos merecedores de tal sofrimento. Porque quando a gente fala isso, blasfêmia, estamos culpando Deus, estamos culpando Jesus, estamos culpando as pessoas que estão em nossa volta por tudo de ruim que nos acontece. Quando na realidade nós próprios somos os causadores. Podemos escolher não renascer, reencarnar. A reencarnação, minha irmã Remédio, minha amiga, é uma lei que toda a humanidade, que todos os filhos de Deus precisa passar. Não tem como a gente escolher. Cedo ou tarde a gente precisa voltar ao corpo físico para reparar os danos que a gente provocou a alguém em vida, na existência passada, ou a nós próprios. Ou a nós próprios. Olha só, Remédio, deixa eu dar um exemplo para você agora com relação a nós próprios. Nessa existência agora, eu, Marcos, eu estou envolvido no vício do alcoolismo, do tabagismo. Estou acabando com o meu pulmão, com o meu fígado e com todos os órgãos demais, por conta do vício do álcool e do tabagismo. Deus me deu uma existência aqui na Terra, Remédio, de 100 anos. E por conta do vício, eu desencarnei. Eu morri, me suicidei com 50 anos. Ou seja, eu antecipei 50 anos, minha irmã, daquele período que Deus me deu para viver aqui na Terra. Então eu vou voltar aqui na Terra, mais uma existência, porque eu preciso reparar aqueles 50 anos perdidos com o vício, que eu fiz o mal a mim mesmo, entende? Ou então, se eu tirei a vida de alguém, se eu roubei alguém, se eu fiz mal a alguém,
nessa existência, então eu vou precisar reparar aquele mal que eu fiz. Deus perdoa sempre, minha irmã. Deus dá sempre a oportunidade da gente reparar aquele erro que a gente fez. A gente não vai para o inferno, porque o inferno ele está em nossa consciência. Não existe esse inferno cercado de paredes, de forma alguma. O inferno ele está queimando na nossa consciência. E aí as pessoas, os espíritos, ficam aterrorizados, perturbados com esse inferno consciencial. Mas Deus é tão misericordioso, tão infinitamente bom e justo, que Ele diz, meu filho, você vai voltar para o corpo, você vai ter um novo corpo, você vai mergulhar em um novo corpo. Um casal de irmãos lá na terra vão te receber. E aí você vai nascer de novo, em um novo corpinho. Terás um novo nome, terás uma nova família. Por isso que Deus é amor, mas também é justo. Deus não passa a mão nos pecados que a gente comete e pronto, a gente não vai mais sofrer as consequências. Deus seria injusto se a gente pensasse de tal forma, minha irmã. Deus seria injusto, minha irmã. Deus é amor infinito, mas também é justiça. Deus é sábio. Deus é justo. Deus só quer o nosso bem. Deus não quer que a gente faça mal a ninguém, nem tampouco a nós mesmos, tirando a nossa própria vida com os nossos vícios. Tantos irmãos que estão nos tempos atuais, tirando as vidas de suas companheiras, com esse tal de feminicídio, que é um absurdo o que está acontecendo. Então, será que Deus vai passar a mão na cabeça dessas criaturas? Deus vai perdoar, claro, porque Deus não se ofende com ninguém. O perdão ficou para nós, seres humanos, para nós, seres que necessitamos do perdão um do outro. Eu preciso do seu perdão, minha irmã. E você precisa do meu perdão. Eu preciso do perdão de Jailson precisa do meu perdão. Nós precisamos um dos outros de nos perdoar. Deus não se ofende com os nossos pecados. Deus não se ofende com o mal que a gente faz. Se a gente dizer assim, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não vai se ofender. Porque Deus sabe que nós somos seres pequeninos em evolução, somos seres atrasados, que estamos em degraus de evolução. Mas que um dia chegaremos à perfeição relativa, porque perfeição absoluta só a de Deus. Então, a reencarnação, ela não é uma escolha, ela é obrigatória para todos nós. A única fatalidade que nós temos é a evolução espiritual, minha irmã Remédio. E para que haja evolução espiritual, é necessário que a gente reencarne, minha irmã, num corpo físico. Porque é através desse corpo físico que a gente vai reparar o mal que a gente fez. Como explicar uma criança nascer especial? Não falar, não andar, tenho um sobrinho especial. O que ele veio corrigir nesta existência, nascendo assim?
Ô minha irmã, eu vou aproveitar uma história de Chico Xavier para explicar essa sua colocação. Uma irmã recebeu um filho, um espírito todo enrolado, todo deformado. Evelyn, seja bem-vinda, minha irmã, para o nosso estudo, Evelyn. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença, Evelyn. Então, minha irmã, Remédio, essa irmã, ela recebeu esse espírito com muitos problemas. Muitos problemas. Ele não enxergava, ele comia com as mãos da família, ia fazer as necessidades com as mãos da família, precisava de todos da família para sobreviver. Ele adquiriu uma doença. Seja bem-vindo, meu irmão Ademir. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, Ademir. Então, acontece desse irmão Remédio adquiriu uma doença e ele ficou paralítico. E aquela irmã não aguentava mais. Já vinha pedindo há muito tempo ajuda a Chico para entender o motivo pelo qual aquela criatura veio toda deformada. E Chico dizia: minha irmã, tenha paciência, ame. E chegou um tempo dele perder as suas pernas. E ela se desesperou, porque era a única coisa que ele tinha, eram as pernas. E sabe por quê, minha irmã Remédio? E demais aqui presente, que ele chegou a perder, por último ele chegou a perder as pernas, porque ele estava planejando de pular de cima de um prédio, de cima de um barranco, para suicidar-se. Todas as vidas que ele já tinha vindo, todas as existências que esse espírito já tinha vindo aqui para a Terra, ele tirava a sua existência antes do tempo. Essa última existência, que ele veio apenas com as pernas, ele já estava planejando em suicidar de novo. E aí, quando ele pensou, a misericórdia divina se fez presente. Ele adquire uma doença e deixa de andar. E aí, para o pessimista, para a criatura de pouca fé, vai dizer assim: oh meu Deus, como Deus é injusto. Uma criatura já nasce sem nada, só com as pernas, e agora adquire uma doença e perde o resto. O que faço agora, meu Deus? O que será de mim? Que injustiça, meu Deus! Jesus, o que queres que eu faça, Jesus? É essa a questão que a gente deve perguntar. E aí, Remédios. Emmanuel aparece para Chico e diz: Chico, fala para essa mãezinha que o filhinho dela, todas as existências que veio para a Terra, ele tirava a existência, ele suicidava. Ele estava pensando em suicidar e a misericórdia divina fez com que ele ficasse sem andar. Diga para ela. Então Chico diz para ela. Foi aí que ela entendeu a misericórdia divina e ela deixou de blasfemar e ela começou a aceitar a misericórdia divina. Então,
Remédios e demais que estão nos acompanhando. Ninguém paga por ninguém. Meu filho não vai sofrer meus erros, meus pecados, como diz os nossos irmãos católicos. Meu filho não vai sofrer as consequências dos meus pecados, de forma alguma. Cada um segundo as suas obras. Não é isso que diz Jesus? Eu não vou pagar pecado, eu não vou pagar erro de ninguém, eu vou pagar os meus próprios erros. Vou pagar, vou prestar conta com as leis de Deus. Eu não vou prestar conta, eu não vou cobrar de você, Ademir, de você, Remédio, de você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanham. Eu vou prestar conta com as leis de Deus, pois elas são justas, elas são sábias. A lei de Deus é para amar e não para odiar. A lei de Deus é para proteger e não para perseguir. Então, a lei de Deus é para ser amada, é para ser respeitada. Então, quando nós estivermos sofrendo as consequências, primeiro, antes de blasfemarmos, antes de julgar quem quer que seja, paremos, procuremos fazer uma reflexão interior, que é muito difícil a gente fazer essa reflexão, e perguntemos para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus dirá para nós: meu filho, meu irmão, minha irmã, tenha fé, seja perseverante, que tudo vai dar certo. Hoje é um dia, amanhã será outro. Então, tudo que nós sofremos é porque nós somos merecedores. Se as crianças já nascem com problema cancerígeno, é porque na existência passada ela foi uma criatura que estragou a sua existência. Os vícios lesionou, danificou o perispírito naquele local, naquele órgão. Como eu já dei o exemplo anterior, fumou demais, então aquela nicotina, durante todo o tempo que fumou, lesionou o pulmão, e como nós sabemos, as células espirituais e as células físicas, elas se conectam passo a passo. Quando nós pais formamos o embrião, o ovo e o espermatozoide, eles vão se unirem e vão juntar célula por célula. As células espirituais com as células do corpo físico. E quando a gente está praticando um vício, que a gente não consegue se libertar desse vício, essa nicotina, por exemplo, ela vai danificando essas células. E automaticamente, meus irmãos, as células vão se separando. E vai danificar, essa danificação vai passar para o perispírito, porque o perispírito, ele é um órgão modelador do nosso corpo físico. Entendeu? O nosso perispírito, ele é um HD. Ele guarda, ele armazeniza tudo que a gente aprende aqui na Terra.
Tudo que a gente pratica aqui na Terra, ele guarda. Ele deixa armazenado. Se você se formou-se em professor, por exemplo, vamos dar esse exemplo, que você, quando você volta para o plano espiritual, você não volta analfabeto. Você não volta sem saber de nada. Você leva arquivado tudo o que você aprendeu para o plano espiritual. O que você fez de ruim, como eu já falei, você também leva arquivado nesse HD espiritual. Ok? E aí, quando você volta em outra oportunidade para o corpo físico, para renascer mais uma vez, você traz tudo de volta. E aí você já nasce com câncer, com a leucemia, o cego, aleijado, tudo que você fez contra as leis de Deus, contra o seu próximo e a existência passada, você vem reparar. Se você foi um intelectual que usou mal da inteligência, você vem com aquela dificuldade de aprender para reparar tudo aquilo que você fez de errado. É a justiça divina, meus irmãos, é a justiça divina se fazendo presente no nosso julgamento. O nosso tribunal de justiça está em nossa mente, porque as leis de Deus estão em nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz, é o nosso promotor, é o nosso advogado, de defesa e de condenação. Ok? Então nós precisamos de, nos momentos mais difíceis de nossa vida, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Continuando aqui a mensagem. Jesus lhe exige a prática dos seus ensinamentos como prova segura da sua salvação. Ou seja, meus irmãos, do seu despertamento espiritual, clamando: venha bendito de meu Pai, venha o bendito do meu Pai, entre na posse do reino de Deus que lhe foi preparado desde a formação do mundo. Porque tive fome, meus irmãos, e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedou. Estava nu e me vestisse. Enfermo e me visitou. Estive preso e foi me ver. Então Jesus nos convida para fazer esta observação diante dos sofrimentos. Quando a gente perguntar para ele: Senhor, o que queres que eu faça? E se a gente fizer o que Jesus nos ordenar, Jesus vai dizer assim: benditos do meu Pai, sois benditos do meu Pai. Entra para o reino celeste, para gozar de tudo de bom que tem para vocês. Agora, se a gente não fez nada, Jesus diz: passa para a esquerda e irás sofrer todas as consequências do mal que fizeste, da negligência que fizeste, diante do bem que teve para fazer e não fizeste. Irás sofrer choro e ranger de dentes. Num momento tão trágico como a separação dos bons dos maus, a assertiva de Jesus Cristo, quando ele diz: a consequentemente espírita se faz presente. Quando Jesus diz: fora da caridade não há salvação.
Essa é a assertiva espírita. Fora da caridade não há salvação, meus irmãos. E o que é a caridade? Que não a prática do bem, amar o próximo como a si mesmo, servir uns aos outros. Esta é a caridade ensinada por Jesus. Então, Jesus dirá para nós: o que queres que eu faça? Ou nós diremos para Jesus: o que queres que eu faça? E aí, meus irmãos, para concluir o nosso estudo de hoje, vou contar uma história para vocês também que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. De uma pobre mãe que clama pela cura do filho. E ela diz, todas as orações ela fica pedindo o anjo de guarda que venha curar aquele filho. Porque ele vive acamado. E aí, com um momento de tanto aquela irmã pedir oração, nas orações, que apareça um anjo para curar o seu filho, aquela irmã chega, aquele irmão chega e diz: o que queres, minha irmã? Queres que eu cure o teu filho? Mas antes de curar, que a cura seja a cura espiritual. Será que quando esse filho estiver curado, será que ele vai seguir Jesus? Será que ele não vai usar mal dessa cura e começar a praticar o mal? Então, diante de tal sofrimento, é importante que a gente faça uma reflexão. O que esse sofrimento quer dizer para mim? O que esse sofrimento quer dizer para mim? Alguma coisa de errado eu fiz. E eu preciso entender por que ele está me alertando. O sofrimento é aquele aviso que vem para nos advertir. O sofrimento é uma oportunidade que bate à nossa porta para que a gente volte ao caminho correto, ao caminho do bem. É como o nosso adversário que a gente falou no início da leitura. Reconcilie com o nosso adversário. Quem é o nosso adversário, meus irmãos, que não seja aquele irmão que a gente fez o mal contra ele? O que é que o nosso irmão quer de nós? Ele não quer nada demais que não seja que a gente repare o mal que a gente fez a ele. O nosso irmão está certo? Não. Não está pelo seguinte, porque nós não precisamos cobrar o mal de alguém para fazer alguém sofrer. Não, de jeito nenhum. Porque as próprias leis de Deus se encarregam disto. Ora, se eu fiz o mal a alguém, se eu fiz o mal a um irmão meu, vamos dar esse exemplo, e eu desencarnei, ou melhor, aquele irmão que eu fiz o mal a ele desencarnou, ele está no plano espiritual, na erraticidade, e eu continuo no plano físico. Então ele continua lá na erraticidade, no plano espiritual, me perseguindo, querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque eu tirei a vida dele. Minha irmã Rita Campos, seja bem-vinda. Muito obrigado, Rita, pela sua presença na nossa live. E então, meus irmãos, ele fica na minha cola, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Ele está certo em me cobrar? De forma
espiritualmente falando, não. Porque é o seguinte, por que ele não está correto? Ele não está certo. Porque as leis de Deus se encarregam disso. Eu não falei para vocês que tem a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei da reencarnação? Oi, Rita. Seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez. Então, essas leis, elas se encarregam de nós próprios reparar aquele mal que a gente fez contra o nosso irmão. Então, não precisa do meu irmão, do meu adversário, ficar na minha cola, cobrando aquele mal que eu fiz a ele. Entende, pessoal? Não precisa porque, como já falei para vocês, as leis divinas se encarregam de fazer com que a gente pague, de fazer com que a gente resgate o mal que a gente fez para com o nosso adversário. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela companhia desse estudo. Muito importante esse estudo, eu acho, eu acredito, que a gente aprende muito, meus irmãos, com esse estudo. Porque muitos irmãos que não têm conhecimento da doutrina espírita, quando visualizar, quando acessar essa live, vão entender o motivo de tantas diversidades, tantas atrocidades que acontecem na vida das pessoas e que as pessoas procuram explicações e muitas religiões, muitas doutrinas não explicam. Diz que é mistérios e mistério não pode ser desvendado. A doutrina espírita diz que isso não é mistério. Tudo o que acontece tem explicações. Porque a doutrina espírita ela tem base científica, a doutrina espírita tem base filosófica e base religiosa. Ok? Por isso que é bom a gente estudar a doutrina espírita, mesmo a gente não sendo espírita, mesmo as pessoas não sendo espírita, mas deve estudar ensinamentos que tenha esse embasamento filosófico, científico e religioso. Que a paz esteja nos corações de vocês, nas famílias de vocês, nos lares, onde quer que estejam. Um abraço, muito obrigado, meus irmãos. Gratidão pela presença de vocês. E aí eu gostaria de pedir ao nosso querido irmão Jailson para fazer a prece de encerramento. Pode fazer, Jailson? Dá só um ok aí para me colocar você ao vivo. Rita, tu quer fazer a prece, Rita? Você pode rezar o Pai Nosso. Rita, Jailson. Pronto, vou colocar Jailson agora.
sim. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Muita paz. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de você fazer a prece final para a gente. Muito bom ouvir Eu sua sou, eu, prece. eu sou quem agradece, meu irmão. Parabéns pelas excelentes reflexões dessa noite para todos nós. Né? E um estudo bastante oportuno, esclarecedor. Tenho certeza que todos aqueles que aqui estavam presentes e aqueles que vão ver no futuro, sem sombra, vão tirar muitas dúvidas e vão se esclarecer. É muito importante. Viu? Muito Então obrigado. vamos então agradecer a Deus, né? Por É essas verdade. mensagens. Deus de misericórdia, Pai de infinito amor, bondade e justiça. Te agradecemos, Senhor, por esse instante de profundas reflexões, Senhor, nesse estudo desta noite. Te agradecemos a assistência e a inspiração que foram projetadas para o nosso irmão Marcos, que nos trouxe a palavra para que nós possamos, nesta caminhada, Senhor, compreender as razões de tantos fatos, de tantas coisas que acontecem na vida de cada um de nós. Rogamos, Deus, que por tua infinita bondade, amor e misericórdia, derrame sobre todos aqueles que aqui se encontram unidos e reunidos em nome de Jesus, embora de forma virtual, Senhor, mas com sentimento de amor, de paz e de luz, que tu possas envolvê-los, Senhor, com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor, Senhor. E que toda essa bênção, que toda essa paz, que toda essa luz e todo esse amor, Senhor, também sejam derramados sobre os hospitais, sobre os manicômios, sobre os presídios, sobre os leprosários, sobre todas aquelas criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão, Senhor, sobre todas aquelas criaturas que vivem nas trevas, que vivem na escuridão, e sobre todos os teus filhos, Senhor, que vivem sobre todo este imenso universo em que tu criaste. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos, hoje e por toda a eternidade. Muita paz a todos. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão Jailson. Eu Muito sou quem obrigado te mesmo. agradeço, meu irmão. Muito obrigado. E agradecemos aí os nossos irmãos que já entraram já na nosso irmão Marcos, nossa querida Olindina. Obrigado pela presença maravilhosa de todos vocês. Mas assistam a gravação. Muita paz a Muito todos. bom. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muita Muita paz paz. no seu coração, meu irmão. Amém, meu Fiquem irmão. todos felizes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.